Para você ligado aqui no nosso canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos a bordo exclusivo. Em mensagens, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes. Daniel Vorcaro relatou a então noiva que iria se encontrar com Alexandre de Moraes durante o feriado. Alexandre de Moraes já chegou a negar encontros com Daniel Vorcaro e foram revelados aí que sim, o Alexandre de Moraes está totalmente envolvido com Daniel Vorcaro. A esposa do Alexandre mantém aquele contrato de 130 milhões, que é motivo de bomba nesse Brasil, é motivo de grandes explosões que ainda estão se achegando. O próprio Alexandre de Moraes foi para cima de quem vazou o tal contrato, tá bem? Eu até vi um comediante comentando, né? No Brasil, o problema não é o contrato, é quem vazou o contrato. E o comediante usou um exemplo, né? A mesma coisa de você chegar em casa, encontrar a sua mulher com outro, ou vice-versa, seu marido com outra, e você ir reclamar lá com o porteiro. Isso para quem mora em condomínio, né? O porquê que você deixou o amante entrar. É a mesma coisa que está acontecendo no nosso país. Contrato de 130 milhões, é Alexandre de Moraes sendo acusado, apontado como em suas ligações, num dia, 6 vezes, tá? Com o presidente do Banco Central, para fazer o quê? Intermediação ao cliente da esposa dele. Olha, não feche o banco, não liquide o banco, dê uma força para o banco. São encontros, reuniões, e Alexandre de Moraes, mais uma vez, é arrastado para o epicentro aí do escândalo do Banco Master. O que nós tínhamos até agora eram menções, pessoas dizendo, confirmando. Agora foi encontrado mensagens no celular do Daniel Vorcaro entre ele e a ex, né, noiva. E uma das menções a Alexandre de Moraes ocorreu às 17 horas e 22 minutos no dia 19 de abril de 2025, há um ano atrás. Na ocasião, Vorcaro encaminhou a seguinte mensagem: "Tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa." Em seguida, a então Marta Graef diz: "Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver?" Vorcaro então responde: "Ele está passando feriado." Vorcaro responde: "Alexandre de Moraes, presta atenção, morri." Prossegue Marta: "Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral." Vorcaro completa: "Sim, falou que é bem melhor, ele adorava o apartamento." Por fim, a então noiva brinca: "Falou pra ele te agradar? Que vergonha, eu estava de pijama." Olha só. Isso foi na hora das trocas de mensagens, né? E aí, meus queridos, o que acontece? Abriu de novo as portas do inferno contra Alexandre de Moraes. Os parlamentares lá em Brasília estão com sangue nos olhos para pegar Alexandre de Moraes. O pau tá quebrando. Ele, o nosso querido Gustavo Gayer, foi a loucura nesse depoimento dele aqui. Presta atenção. Alexandre de Moraes, presidente! Ai, meu Deus do céu, bem na minha fala. Eu não consigo nem falar, é uma bomba. Na quebra de sigilo do Lulinha, que recebia 300 mil reais por mês do careca do INSS, que também estava ligado ao Vorcaro. É um crime organizado que é tão organizado que eles fazem até presidente, né, Júlia? Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. Palmas pro Lulinha. Esse é o empreendedor. Rapaz, que tanto de craque que não tem que vender para juntar um dinheiro desse, hein? Meu Deus, quantas velhinhas não tiveram que ser roubadas para juntar 19 milhões em 4 anos? Ai, meu Deus do céu, bem na minha fala. Eu não consigo nem falar, é uma bomba. Atenção, atenção. Exclusivo. Em mensagem, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes, presidente.
O Vorcaro, que manda matar adversário e bater em jornalista, está tendo encontros com Alexandre de Moraes. O Vorcaro que financiou o original relator de um projeto para centralizar a segurança pública na mão do Lewandowski. Meus amigos, o Brasil, nós precisamos da PEC da segurança, mas a PEC da segurança que a gente precisa é em outubro desse ano. É um referendo que a gente vai fazer ao final desse ano. Se o Brasil continua no caminho do crime organizado, das facções, do PT, Partido dos Traficantes, ou se a gente volta a ter sanidade, ou se a gente volta a ter, sinceramente, bom senso. O que está acontecendo? Faltam palavras para descrever. E aí, qualquer um hoje no Brasil que se ergue, que levanta a voz e verbaliza a indignação do que está acontecendo, sabe o que acontece? O amigo do Vorcaro, Alexandre de Moraes, volta do inquérito, manda a PF da sua casa. Nós vamos nos calar, Júlia? Nós vamos aceitar o Brasil ficar desse jeito? Pois é, nós vamos aprovar hoje, com certeza vai ser aprovado em maioria total. Nós vamos aprovar a PEC da segurança, mas em outubro, a verdadeira PEC da segurança, a PEC para acabar com o crime organizado, a PEC realmente para fazer uma faxina nesse país, são as eleições desse ano. É ali que a gente vai acabar com esse cabaré que a esquerda criou. E é isso que eu tenho para encerrar, e a nossa minoria orienta sim na votação. Muito bem, para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, gente do céu, tudo explodindo ontem, tudo ao mesmo tempo, enquanto os parlamentares estavam, né, lá no Congresso Nacional, bomba atrás de bomba. E meus queridos, você não tem noção do que está acontecendo nesse nosso país. Eu vou contar tudo aqui para você te atualizar, mas a Polícia Federal, ela não investigou ainda o celular completo do Daniel Vorcaro, não. Apenas 30% das mensagens. E a gente vai falar sobre isso já já. Beleza? Aqui, ó. Planilha aponta Moraes e esposa e Toffoli em mesa do Banco Master. Como assim, meus queridos? Olha aí, os três, não é? Alexandre de Moraes, a esposa, Dias Toffoli. Uma planilha que integra a investigação da Polícia Federal indica que os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli do STF, além da advogada Viviane Barsi, a esposa de Moraes, sentaram na mesa denominada Banco Master, em um jantar de gala promovido durante a Lead Brasil Conference em New York, nos Estados Unidos, ou seja, a Lead Brasil Conferência em Nova York, nos Estados Unidos. O evento ocorreu em novembro de 2022 no restaurante Fasano em Nova York, na região da Quinta Avenida, e teve patrocínio de dono do Banco Master. O estabelecimento, que não costuma funcionar nas noites de domingo, foi aberto especialmente para a ocasião. Os nomes de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Viviane Barsi de Moraes aparecem na planilha de organização das mesas do jantar. Na mesma mesa estava o empresário Nelson Tanuri, apontado pela Polícia Federal como sócio oculto do Banco Master, em que, segundo a investigação, teria exercido influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas. Os três citados estão no centro da crise envolvendo a instituição financeira. Toffoli vendeu sua participação no Resort Itaiaia, no Paraná, para um fundo do cunhado de Vorcaro. Já o escritório de advocacia de Viviane Barsi firmou o contrato de 129 milhões para defender o Banco Master. Ai. Outra mesa patrocinada pela instituição financeira, identificada como um Banco Master. Eles estavam na mesa chamada 2 Banco Master, tá? E esses estavam agora na mesa 1 Banco Master. Reuniu o ex-presidente Michel Temer, a esposa Marcela Temer, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o então governador de São Paulo e CEO da Lead Brasil, João Dória, ex-ministros do STF, Carlos Aire Brito, além do próprio Daniel Vorcaro. À época,
do evento, Daniel Vorcaro já havia sido investigado por suspeita de fraude dos fundos de pensão de servidores públicos e chegou a ser alvo de ordem de prisão em 2019. Outras mesas. O jantar também contou com a presença de outras autoridades e empresários que ficaram em mesas sem patrocínio do Banco Master. Entre eles estavam ministros do STF, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, os ministros aposentados da Corte, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso, à época eram ministros, né? O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o ex-presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. Luiz Carlos Trabuco. Gente, eu cansei de falar isso daqui no nosso programa. É uma vergonha quando a gente olha para ministros da Suprema Corte, tá? Que são, eu não sei se pela vaidade, o jantar de gala, patrocinado aqui pelo empresário fulano de tal, eu acho isso baixo pra caramba. Você não tem noção. Sabe por quê? Você não vê um juiz de primeira instância, por exemplo, participando de jantares com empresários. Cara, dificilmente você vê a cara de um juiz da cidade, não é? Eles são tão displicentes, são tão, assim, de uma certa forma, não procuram aparecer, que na maioria das vezes eles nem moram na sua cidade. Preferem morar numa cidade diferente, não frequentam bares, não frequentam restaurantes. E aí você imagina, tudo bem que isso não aconteceu no Brasil, isso foi lá fora, mas mesmo assim eu me sinto completamente envergonhado e não é hipocrisia da minha parte, não, é de coração. O meu sentimento é de vergonha ao olhar para ministros da Suprema Corte e saber que ministros estão tendo encontros com empresários. Fábio, mas o que isso tem a ver? Vamos supor que não tivesse envolvimento nenhum de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Viviane Barsi de Moraes, apenas foi um jantar amigável, patrocinado pelo empresário Daniel Vorcaro, lá em Nova York, não é? Estamos aqui, todos os ministros que estiveram participando do evento, os empresários ali mais próximos do João Dória, que é o organizador do evento, vamos todo mundo jantar? Meus queridos, isso já seria uma vergonha. Por quê? Se você vai lá jantar e você paga a sua conta, ou o João Dória, que estava levando os ministros para Nova York, paga a conta, beleza, às vezes você não consegue fugir disso, não é? Às vezes você não consegue fugir disso. Mas, meus queridos, você vê ministro do STF recebendo comida, jantar de graça de empresário. Aí aconteceu lá, recebeu, participou do jantar de graça. Aí vem agora, depois de 3 anos, tá? 4 anos, a gente tem o quê? A gente tem o STF tendo que julgar o Vorcaro. Não é um tanto quanto estranho? Não é um tanto quanto esquisito? Aquele que há 3, 4 anos atrás estava pagando jantar para ministros lá nos Estados Unidos? Vocês se lembram muito bem que foi nessa época que foi produzida aquela fala, perdeu o mané numa mola. Foi nessa época também que esses ministros estavam em Nova York, que vários brasileiros estavam protestando contra o resultado das urnas, contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Foram nesses episódios que brasileiros estavam hostilizando os ministros. Eu me lembro muito bem de uma cena de um cidadão brasileiro com a sua filha, ele mostrando, aí está Alexandre de Moraes, e hostilizando o ministro, e o ministro parte para cima da filha. Eu não sei se é menor, eu sei que o brasileiro grita, não deixe ele encostar em você, não deixe ele encostar em você, e os dois vão se afastando. Vocês devem se lembrar desse vídeo, se não se lembra, foi isso que aconteceu em um dos restaurantes lá em Nova York. Na saída do hotel a qual eles estavam hospedados, foram hostilizados por brasileiros.
e Alexandre de Moraes deu até tchauzinho. Me lembro muito bem que os seguranças empurraram o Alexandre de Moraes para dentro da van e o Alexandre deu tchauzinho, mostrando os dentes, fazendo gracinha ainda com os manifestantes, né? Sabe por quê, meus queridos? Um dia eles estão por cima da carne seca. Um dia eles estão em Nova York com empresários, com outros ministros e com os pica das galáxias. No outro dia, né, ou 3, 4 anos depois, a gente descobre que eles estão envolvidos com empresário não, mafioso. Com empresário não, mafioso. Porque empresário é o cara que trabalha pra caramba, empresário é o cara que dá a vida pela empresa, por esse país, e envolvido com mafioso, envolvido com Daniel Vorcaro. Aí, meus queridos, o tchauzinho de Alexandre de Moraes lá, se achando por cima da carne seca, para mim não serve de nada, não me dá orgulho nenhum ao olhar para nossa Suprema Corte, a composição da Suprema Corte, embora eles sempre vão levar em consideração, quando você critica um ministro, que você está criticando a Suprema Corte, eu gosto de separar as coisas, tá bem? As críticas são a estes figurões e não à Suprema Corte, o nosso poder judiciário, e sim a integrantes da Suprema Corte. Mas quando nós olhamos, agora sim, para a Suprema Corte, o que nós temos, nós não temos orgulho de ver esses que aí estão envolvidos em todos esses casos, em tudo isso que nós estamos acompanhando. Dias Toffoli recebendo 35 milhões do cunhado do Vorcaro. Você sabe que ele agia em nome do Vorcaro. Alexandre de Moraes, a esposa com um contrato de 130 milhões, tendo encontros às escondidas com Daniel Vorcaro, indo até a casa de Vorcaro para fumar charuto, e lá dentro encontrando outras pessoas, uma verdadeira rede, tá? Que ainda tem que ser investigada, tem muita coisa para acontecer e esse país precisa ser passado a limpo, é o que nós precisamos, tá bem? Eu preciso dar 2 recados rapidinho antes de entrar aqui. A Polícia Federal ainda não investigou mais do que 30% das mensagens do celular de Vorcaro. Nem 1/3 do conteúdo do celular de Vorcaro foi investigado ainda. Eu vou trazer tudo para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Mas antes, eu preciso falar para você o seguinte: se você gosta desse canal, se você acompanha e curte aqui o Abordo Notícias, é importante você abençoar o nosso programa. Nós estamos passando por uma fase meio complicada aqui no YouTube. Todos vocês já me viram falar bastante que o YouTube não está entregando o conteúdo de canal nenhum da direita, tá bem? Assim, não é que não está entregando, reduziu bastante, tá? Essa é a grande verdade. O YouTube reduziu e muito a entrega de canais como o meu, que falam abertamente, que gritam, que bradam aqui aquilo que você não ouve na televisão, ou se você ouve na televisão, você ouve de maneira rasa, né? De uma maneira muito técnica, que às vezes você até não entende. Aqui nós rasgamos o verbo de verdade. Então canais como o meu, como o de Didi Red Pill, como de Mário Robert e outros aí, Victor Mota, que rasgam a verdade, estão nesse momento passando por crise. Essa é a grande verdade. Não por culpa nossa. Não por a audiência não gosta mais de vocês, não, porque o YouTube está escondendo o nosso conteúdo, tá bem? Assuntos como esses são explosivos, assuntos de última hora, assuntos que estão para todo lado, que todo mundo está querendo saber, está buscando, e o YouTube não leva o nosso conteúdo para frente. Então não é culpa da gente, não é culpa do nosso conteúdo, tá bem? Não é o nosso trabalho que está sendo mal feito. Então ajude, colabore e abençoe o canal, tá bem? O outro assunto que eu quero trazer aqui para você é o seguinte, é rapidinho esse recado e eu já vou entrar aqui nessa questão da Polícia Federal, tá bem? Se você, assim como eu, é portador da doença diabetes, né? Você tem essa doença, eu queria dizer para você que agora você tem um parceiro, né? Para auxiliar você aí no controle da diabetes. Estou falando do Fórmula para Diabetes, um medicamento que é revolucionário, por quê? Ele é fitoterápico. Ele é 95% natural, ou seja, não tem efeitos colaterais.
E o nosso amigo Luiz, ele prepara essa fórmula através de suas empresas, né? E já está atendendo o Brasil inteiro. Sério, ele já tem milhares de clientes que compram, farmácias que compram e revendem, clientes que compram diretamente com ele. E ele preparou um contato aqui, para você ter uma ideia, é o mesmo WhatsApp que eu falo com ele há muito tempo. E não é porque é uma empresa fundo de quintal, e aí o cara responde o WhatsApp pessoal. Não, ele resolveu abrir o WhatsApp pessoal dele para falar com você. Então o que eu vou pedir para você nesse momento, principalmente a galera que está no ao vivo, eu vou colocar no nosso chat, tá? O link para você mandar um oi lá pro nosso querido Luiz, tá? Esse link eu estou disponibilizando no chat. Quando você clica, vai abrir a conversa do WhatsApp. E aí você vai mandar lá um salve lá pro nosso querido Luiz e vai falar: Luiz, eu quero saber mais desse medicamento que o Fábio está falando aqui no programa dele. Fórmula para diabetes. Quem recebe o diagnóstico de diabetes sabe que diabetes não tem cura, tem controle. Para você controlar o seu diabetes, você vai precisar de um medicamento e também controlar a sua saúde. O problema é que quando você vai ao médico, até por ser mais barato, o médico vai te indicar um medicamento químico. Imagina só, você fazer uso o resto da sua vida de um medicamento químico para controlar essa doença que é terrível, tá bem? A diabetes é a terceira maior causa de mortes por doença no mundo. Estão ali infarto, câncer, diabetes. E aí, o que acontece? Esse medicamento ele é natural. Você imagina assim, esta erva aqui controla a glicemia, aquela outra controla a glicemia. E não tá bem, um remédio, um conto popular, não, porque se você... Eu lembro uma vez que a minha mãe resolveu tomar aquela baba do quiabo. Ela cortava ali, sei lá, 200 gramas de quiabo, colocava em 1 litro de água, no final do dia aquilo virava parecia um shampoo. Ela tomava aquilo, um dia ela deu para minha prima, então, que é diabética, rapaz, a minha prima quase foi parar no hospital. Então você precisa ter cuidado com essas coisas, porque quando a glicemia baixa demais também é um problema, tá? Então você vai falar com o nosso amigo Luiz e ele vai simplesmente ter um atendimento muito legal com você, porque o atendimento do Luiz, você vai falar pessoalmente com ele, não vai passar por call center, não vai ter lá funcionários para te atender. Por enquanto é o nosso amigo Luiz que está atendendo, e você fala que viu aqui no programa e fala: eu quero um desconto, porque o Fábio falou que tem desconto. Fala lá com o nosso querido Luiz Carlos Luiz da farmácia. Na tela do Abordo Notícias, Polícia Federal analisa apenas 1/3 das mensagens do celular de Vorcaro. Conteúdo embasa nova perícia do STF. A apuração deve avançar sobre mais de 100 dispositivos eletrônicos do banqueiro. Rapaz do céu. Vamos aqui então a reportagem da Oeste para você. A Polícia Federal examinou até o momento cerca de 1/3 do conteúdo extraído do celular do empresário Daniel Vorcaro. Ele, que é ex-controlador do Banco Master, dono, né, CEO, dono. Parte das informações obtidas no aparelho subsidiou a decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que determinou a nova prisão do empresário na quarta-feira, dia 4, portanto ontem. De acordo com os investigadores, as evidências já analisadas identificam a atuação coordenada de um grupo de pessoas próximas a Vorcaro, com o objetivo de monitorar indivíduos considerados adversários e obter dados sigilosos. A apuração deve avançar sobre um volume expressivo de material apreendido. Mais de 100 dispositivos, entre celulares, computadores e HDs externos, aguardam a perícia técnica. Ô, gente, eu fico pensando o que vem por aí, né? Eu fico pensando o que é que vem por aí. Através desses aproximadamente 30%, né? 1/3 vai dar 33%. 1/3 das mensagens do conteúdo do celular de Daniel Vorcaro já foram analisados pela Polícia Federal. Isso levou Daniel Vorcaro para trás das grades, de onde não deveria ter saído.
Ele foi preso aquela vez, prestes a embarcar para o exterior. Estava indo lá para Dubai e a Polícia Federal o prendeu no aeroporto. Desta vez, eu espero que ele fique atrás das grades, que é o local de onde ele não deveria ter saído jamais, tá? E tem muita coisa explodindo. Foi através dessas mensagens que o ministro André Mendonça descobriu, através da Polícia Federal, que o Daniel Vorcaro tinha um capanga que comandava uma espécie de inteligência, que tinha acessos aos sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público, do FBI e até da Interpol, para você ter uma ideia. A polícia prendeu o Vorcaro, o cunhado de Vorcaro, Zetel, e também esse tal Felipe Moraes Mourão, conhecido como Sicário, que acabou tirando, né, a própria vida aí na sede da Polícia Federal. Ele que estava sob a custódia da Polícia Federal acabou se matando. Coisa que ainda está no ar, que nós ainda precisamos entender. Como cidadão brasileiro, não dá, né, pra gente não perguntar se matou ou o mataram. A gente tem tudo isso na nossa cabeça e como cidadão a gente pode perguntar, pode questionar. Eu, né, como apresentador desse canal, não posso afirmar nada disso. Tá bem? Mas a pergunta fica no ar. Tem muita coisa estranha acontecendo. Tem muita coisa estranha acontecendo. E aí, meus queridos, o que acontece? Baseado em toda essa rede criminosa, que o crime não era só financeiro, o crime aqui não é só envolver políticos e autoridades do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, da Justiça, pessoas em todas as esferas. Não. Aqui a gente já está falando de crimes contra a vida, de atentado contra pessoas, e a situação começa a ficar meio estranha aqui para esse senhor aqui. Doutor André Mendonça, ministro da Suprema Corte, os senadores estão pedindo à Polícia Federal para reforçarem a segurança do André Mendonça. O senador Magno Malta e Eduardo Girão, eles pediram à Polícia Federal para analisar esse reforço na proteção do magistrado, que é o relator do caso lá na Suprema Corte, no STF. A preocupação com a integridade física do ministro diante da dimensão do esquema que está sendo investigado. Segundo os senadores, o cenário recomenda cautela e a eventual adoção de reforço na proteção para assegurar o pleno exercício da função jurisdicional. No documento, os senadores registraram preocupação com a integridade física do doutor André Mendonça, tá? Então, está aí, eu também penso que o André Mendonça agora está lidando. Sabe esses escândalos que a gente é sempre acostumado a ver? A gente viu ministros se destacarem, a gente viu promotores, juízes se destacarem. Eu me lembro muito bem do auge da Lava Jato, a questão ali do Sérgio Moro, a questão do Deltan Dallagnol, à época. E esses caras, meus queridos, são, de uma certa forma, considerados heróis. Do mesmo jeito que Sérgio Moro, em um determinado momento, foi considerado herói, Deltan Dallagnol, agora, para mim, o meu herói, ele veste capa. Exatamente, uma capa preta, uma toga. E não é Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes. O meu super-herói, tá bem? O super-herói, o guardião da Constituição, chama-se André Mendonça. E para o nosso super-herói ele precisará, sim, de proteção. Porque ele está lidando com um dos maiores escândalos que esse país já viu. E repito, um dos maiores escândalos que esse país já viu. Isso daqui não é brincadeira, isso daqui é muito sério. Nós estamos tratando de uma quadrilha, uma máfia, uma turma de bandidos. E mais uma vez eu vou citar algo que eu tenho citado sempre aqui no programa. O próprio André Mendonça, ele autorizou a ida do Daniel Vorcaro
para depor nas comissões, lá no Senado, na Câmara, no Congresso, e ele disse o seguinte: Daniel Vorcaro até pode ir, mas ele não pode utilizar a aviação particular. Ou seja, não pode alugar um jatinho e ir para Brasília, se deslocar de Brasília até São Paulo. Ele também, se ele quiser ir, ele vai fazer uso de uma aeronave da Polícia Federal ou da aviação comercial, ou seja, vai ter que ir para o aeroporto. Daniel Vorcaro se negou. Não, porque eu tenho medo das pessoas me xingarem nos aeroportos. Quando estão lá cometendo os seus atos obscenos naquelas festas, que inclusive a própria dona da casa, que à época ele não era dono da casa, ele alugava, a própria dona da casa chegou a ficar espantada. O cara aluga uma casa, leva os filhos, a esposa e promove festa com mais de 20 prostitutas e com autoridades aí, ela até reclamando da superlotação, do barulho, enfim, da verdadeira zona que esse cara fazia. Então, quando esse cara estava, me desculpe a palavra, na putaria com os seus aliados, gozando do bom e do melhor, aí não tinha medo da população não, né? Aí não se preocupava com os vizinhos, com o barulho do som, com o barulho da putaria, não preocupava com nada, não ligava para a própria imagem, porque a casa, segundo a proprietária, que ele levava os filhos e a mulher, ele também levava putaiada para promover esse tipo de festa. Aí não tinha problema. Agora que está numa situação precária e bem complicada, tem medo de frequentar aeroporto. Dá um tempo para minha cabeça, tá bem? Dá um tempo para minha cabeça. Olha só, meus queridos. Olha a notícia. Boletim Verde e Amarelo compartilhando algo que é verdade, tá bem? Urgente. Toffoli e Gilmar Mendes vão julgar a prisão de Vorcaro. Hã? Muita calma nessa hora, hein? Agora é aquela velha história. Um olho no padre e o outro olho na missa, não é assim? Pois é, meus queridos. Esses dois aqui, eles vão julgar a prisão do Daniel Vorcaro. E a pergunta é, o ponto de interrogação bem gigante que aparece aqui na minha cabeça. Como votará? Por exemplo, vou começar por ele, Dias Toffoli. Lembrando, como votará? Como votará também o Gilmar Mendes? Lembrando mais uma vez que Gilmar Mendes passou pano aqui para o Dias Toffoli, para a empresa dele, depois da quebra de sigilo através da CPMI, ou da CPI do crime organizado. Dias Toffoli, total envolvimento com Daniel Vorcaro, agora foi forçado a deixar a relatoria, mas ele ainda vai atuar julgando aí essas questões do caso Banco Master. Meus queridos, como eu estava falando, né? A partir de agora, de fato e verdade, um olho no padre e outro na missa. Não vai mudar muita coisa, a gente não vai conseguir mudar muita coisa, mas muita coisa a gente vai conseguir entender, tá bem? Presta atenção, vamos pra frente. Eu até acho, né, que se esses caras votarem pra soltar o Vorcaro, é dar muito na cara, não é? É dar muito na cara, é aquela velha história, o tal do fogo amigo. Olha o nosso próximo assunto já chegando aqui na tela do Abordo Notícias. Muito obrigado para você que sintoniza aqui o nosso canal, para você que se liga aqui no nosso programa, onde você estiver com a gente. Se você puder abençoar o nosso canal, tem um Pix aqui para você mandar qualquer valor e ajudar aqui o canal Abordo Notícias, tá bem? Não tenha vergonha não, colabore com qualquer valor mesmo. Pode mandar 5, 3, 10, 15, 20, fique à vontade. Todo o valor que você mandar aqui eu vou citar, eu vou agradecer, vou tratar você com todo o carinho aqui que você merece, tá bem? Alô meu querido Edson, alô Maria Cristina, alô Gladys dos Estados Unidos, Francisca Souza, nossa moderadora, Enedina, oi Enedina, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao canal Abordo Notícias.
Muito bem. Dino suspende quebra de sigilo de empresária e defesa do Lulinha vê brecha. Ô Fábio, eu já tô sabendo disso. Pois é, meus queridos, é apenas uma atualização para você entender o que é que está acontecendo. Para a defesa do Lulinha, a decisão de Dino, que suspendeu a quebra de sigilo da empresária em CPMI, abre brecha para beneficiar o filho do presidente. Vamos lá. O Flávio Dino estava lá de boa, aí recebeu a solicitação da defesa da amiga lobista, a amiga de Lulinha. Por quê? A CPMI autorizou a quebra de sigilo dessa tal lobista que é a amiga do Lulinha. Aí o Flavião, né, tava lá de boa, o Dinex, vai lá e arrebenta tudo e concede. Derruba o sigilo, a quebra de sigilo da investigada da CPMI. Aí isso para mim foi um tapa na cara do Congresso, um tapa na cara do povo brasileiro. Dino, que já foi deputado federal, antes de se tornar ministro de Lula e posteriormente ministro do STF, ele ocupava o cargo de senador da República, ou seja, ele conhece os caminhos, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele está dando um tapa na cara do Congresso Nacional. Você sabe que o Congresso Nacional é a casa do povo. O Senado representa o seu estado e os deputados representam você. Entendeu? Por mais que o deputado que está lá não foi você que elegeu ele, ele é o seu representante. E o Senado representa o seu estado. Ou seja, a população, o estado que você vive, são representados por esses que lá estão. Então o tapa na cara também é na minha e na sua. Não respeitam o Congresso, não respeitam o povo. E aí o que acontece? Como o Lulinha não é bobo nem nada, ele já entrou solicitando que o Dino, para suspender a quebra de sigilo do Lulinha. O pedido do Lulinha foi encaminhado a Dino após o magistrado ter sido sorteado para analisar caso semelhante. Ou seja, vocês têm dúvida? Ou o Dino vai tratar o filho de Lula com indiferença, né? E se ele foi, né, justo com a amiga do Lulinha, por que não ser justo, né? Já que ele é a voz da justiça, né? Por que não ser justo com o Fábio Luiz Lula, que é conhecido como Lulinha? Então ele apresentou esse pedido de extensão ao ministro para tentar derrubar a decisão da CPMI do INSS, que determinou a quebra de seus sigilos fiscais e também bancários. Foi apurado aí pela coluna do Portal Metrópolis que foi protocolado pelo filho do presidente após a decisão jurídica de quarta-feira, portanto ontem, que suspendeu então a quebra de sigilo da empresária Roberta Lestinger, apontada como amiga de Lulinha. No pedido, a defesa sustenta que o entendimento adotado no caso da empresária deve ser estendido a Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha. Meu Deus do céu. E a CNN, né, documentou os fatos e eu quero trazer para você agora o comentário aí da CNN, para você que está ligado aqui no programa Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Sejam bem-vindos, obrigado pela moral de sempre aqui no nosso canal, o Abordo Notícias. Vamos acompanhar então. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a quebra dos sigilos dele, aprovada pela CPMI do INSS na semana passada. Caio, boa noite mais uma vez. Você conversou com a defesa do Lulinha. Qual é a argumentação? Bom, vamos lá. Na verdade, esse pedido é um pedido de extensão da decisão que o ministro Flávio Dino deu hoje à tarde para atender também uma mesma quebra de sigilo da CPMI contra a melhor amiga do Lulinha, a Roberta, que também é ali investigada nesse caso de fraudes do INSS. Então, na medida em que a defesa da Roberta Luxinger apresentou um mandado de segurança para o ministro Flávio Dino em razão
da aprovação da quebra de sigilo ter sido em bloco na semana passada, a defesa do Lulinha foi lá e falou, poxa, se o pedido do Lulinha também foi dentro desse bloco, então estenda essa decisão para o filho do presidente da República. Na verdade, é esse que é o pedido e muito provavelmente será concedido, porque não faria sentido o Flávio Dino conceder essa suspensão da quebra de sigilo da Roberta Luxner e não conceder ao Lulinha, já que no bloco todo ali foi quebrado o sigilo na CPMI em bloco, né, com 87 requerimentos. Márcio. Muito bem, então, meus queridos. E aí? Alguém tem dúvida? Façam suas apostas. O que o Dino vai entender que a situação do Lulinha é diferente da, então, lobista amiga do Lulinha? E cá entre nós, o Lulinha vai jogar a culpa nessa mulher? Tá bem? Você sabe disso, né? Você sabe, né? Inclusive ela tá aí, né? Com a camisa do Lula. Você sabe muito bem que o Lulinha ainda vai jogar a culpa nessa mulher ainda. Dino decidiu em 25 horas o pedido para proteger lobista amiga de Lulinha. Foi vapt-vup. Rapidão. Pouco mais aí de 24, apenas 25 horas. Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. A conta de investimentos de Lulinha, filho do presidente Lula, movimentou 7,2 milhões em um único ano, 2024. Pobrinho o menino, né? E uma mensalidade de 300 mil reais, não é? Para fazer o quê? Bosta nenhuma. O que esse homem faz para receber 300 mil reais por mês? Um empresário, um gestor, um cara que vai lá, pega e dá conta de tocar uma empresa. Fala para mim, será que o Lulinha tem essa capacidade? É como o Lula disse, realmente o fenômeno dos negócios? Porque lá atrás, quando apertaram, né, o calo do Lula, ô Lula, como pode, né, o seu filho, catador de bosta de elefante em zoológico, depois que você se tornou presidente, o cara se tornou empresário rico, bem sucedido? Aí o Lula responde, que culpa tenho eu se ele é o Ronaldinho dos negócios? Essa fala foi bem naquela época, né, que o Ronaldinho era conhecido como fenômeno, né? Ainda é, né? Mas era mais fenômeno do que hoje, né? Hoje é só barriga mesmo. E aí o que acontece? Nessa época, né, ele usou, né, o Ronaldinho como exemplo. Que culpa tenho eu se o meu filho é o Ronaldinho dos negócios? Dos negócios exclusos, né, Lula? Meus queridos. E agora, o homem que, quando viu a batata assando, o caso estourando do INSS para todo lado, a primeira coisa que o Lulinha fez foi se mandar do Brasil. Não é estranho você olhar assim e pensar, o filho do presidente da República não vive no país da qual o pai governa. É a mesma coisa de a gente falando sempre aqui de religião, de igrejas, de o filho não ser membro da igreja que o pai é pastor, né? E para outra igreja. É meio estranho, não é? Pois é. Mas só para constar mesmo, né? É a mesma coisa que está acontecendo. O pai dele é presidente e ele não vive no país que o pai dele governa. Então o país não é a mil maravilha que eles vendem, né? País que, né, é próspero, que caminha, que combate a corrupção, que combate o crime organizado. Aqui nós não temos corrupção, nós não temos crime organizado, as nossas estradas são as melhores, não tem favela, não tem esgoto a céu aberto, aqui não tem pobreza, não tem miséria, não é isso? Pois é, aí está ele, nessa situação. Aí quando vão para a Europa, né, para os Estados Unidos, aí eles sentem orgulho, né? Afinal de contas, tudo de primeiro mundo, né? Pavimentação, tem pobreza, tem, mas não é igual aqui no Brasil, certo? Vorcaro é preso quando se preparava para entregar nomes a senadores. Já mandei comprar cigarro, foi o que disse o Vorcaro sobre o ministro André Mendonça ser relator para relatar o caso Master. Então, quando era o Toffoli, ele não tinha comprado cigarro? Ô Fábio, o que quer dizer comprar cigarros?
o que é comprar cigarros? Porque ele seria preso, né? Então já mandei comprar cigarros. Eu espero que o Vorcaro tenha comprado um caminhão de cigarros. Porque espero eu que esse cara não saia da cadeia nem tão cedo. Tá? Na época do Toffoli ele não mandou comprar cigarro, não. Interessante isso, né? Mas na época agora do André Mendonça já mandei até comprar cigarro. Ou seja, vou ser preso. Então, tá rolando agora uma campanha. O Gustavo Gayer, outros parlamentares estão batendo firme, pesado nessa tecla. Delata, Vorcaro. Delata, Vorcaro. Mete bronca, Daniel Vorcaro. Vai lá e delata. Eu também. Não é? Não sei se ele ainda pode ir a tal CPMI ou CPI. Se puder, né? Com certeza nós queremos ouvir aí tudo que o Daniel Vorcaro tem a contar. Mas uma delação seria muito importante, né? Aqui, ó. Na tela do Aborda Notícias, seguimos com o nosso programa. Presta atenção. Aí está ele, Dias Toffoli. O Senado recorre contra a suspensão de quebra de sigilo de empresa ligada a Toffoli. A casa afirma que decisão de Gilmar Mendes esvazia poderes da CPI do crime organizado e compromete acesso a dados essenciais. Eu queria ver esses senadores quebrando a mesa. Eu queria ver esses senadores quebrando a banca. Sério. Porque, mais uma vez, esses senadores estão levando tapa na cara. Levaram um tapa na cara do Gilmar Mendes. Esses dias o Gilmar Mendes disse que só o PGR pode solicitar a abertura de processo de impeachment contra ministro da Suprema Corte. Ou seja, nunca. Né? Nunca. Aí, o que acontece? Depois voltou atrás, não sei o que, balacobaco, mas deu um tapa na cara do Senado. Gilmar Mendes agora dá outro tapa na cara do Senado. Porque essa CPI do crime organizado ela é lá no Senado. E agora, na minha humilde opinião, esses parlamentares deveriam ir para cima com gosto de bala. Tá? No bom sentido da palavra, deveriam ir para cima mesmo. Quem eu estou vendo, né, que está indo aí para cima é o nosso querido o Vieira, né? Ele disse que o Gilmar Mendes sequestrou a relatoria aí do caso. Eu vou trazer para você aqui a entrevista dele, o comentário dele lá na CNN Brasil. Vamos trazendo para você aqui que acompanha o nosso canal aqui no Abordo Notícias, onde você estiver. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Senador, deixa eu voltar a essa questão dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Há alguns advogados, alguns operadores do campo de direito que veem nessa medida uma brecha importantíssima na relatoria de André Mendonça. Qual seria essa brecha? É a seguinte: a relatoria está com André Mendonça, como foi destacado na sua resposta agora há pouco. Após ele assumir a relatoria, a investigação segue, nas suas palavras, o rumo natural. Produz os resultados que a gente viu hoje. Agora, quando pelo princípio da prevenção, ou seja, quando algum integrante do Supremo já tratou de uma questão, e essa é a questão levantada agora, daquele processo ressuscitado dos arquivos mortos, que permitiram cancelar um pedido de quebra de sigilo, qualquer outro pedido nessa direção cairá por regime interno nas mãos do mesmo Gilmar Mendes, que então teria condições, se o plenário referendar o que ele fez, de intervir na relatoria de André Mendonça, ou isso daí é elucubração de advogado com medo? Não, de fato você teve, usando uma expressão popular, para quem acompanha a gente entender, o ministro Gilmar Mendes sequestrou a relatoria. E a gente tem que resgatar o refém. É tão absurdo, William, que deixa eu fazer uma cronologia dos fatos. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado quebra o sigilo da Marite e faz a convocação dos seus proprietários, dois irmãos do ministro Toffoli. Até aquele momento não tinha um reconhecimento expresso do ministro Toffoli de que ele era sócio oculto da empresa. Mas, enfim, convocamos os dois irmãos, quebramos o sigilo da empresa. Os dois irmãos buscam a justiça para não ser ouvidos, para ser dispensado da audiência. E eles seguem o rito normal.
eles apresentam a petição, habeas corpus, ao ministro relator, que é o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça, inclusive, concede o direito deles não comparecerem porque seriam investigados. Então, tem direito de mentir, de ficar calado, poderiam não comparecer. Mas, no dia seguinte, a empresa de propriedade dessas mesmas pessoas aciona a justiça, mas aí ela não vai a André Mendonça, que é o relator do caso. Ela inventa uma prevenção junto ao ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar desarquiva um procedimento que estava arquivado há 3 anos e simula uma prevenção. Porque a prevenção é um instituto que existe para evitar decisões que conflitem, ou seja, 2 ministros ao mesmo tempo discutindo a mesma coisa e tomando decisões diferentes. Não é o caso, porque o ministro Gilmar decidiu nesse processo anterior há 3 anos atrás, era o tempo da pandemia. Não há nenhuma conexão, sob o ponto de vista nenhum jurídico. Qualquer criança que passou pela porta da escola de direito sabe que o ministro Gilmar fez é um absurdo completo. Para mim, esse é um retrato, é uma confissão do tamanho do problema, do tamanho da agonia que eles estão tendo lá para tentar, de alguma forma, acobertar o que aconteceu. Mas não vão conseguir, porque o escândalo é grande demais e porque, no que depender da minha vontade e de outros parlamentares, ele vai continuar forçando essa corda aí para que a verdade prevaleça. Então, os 2 recursos que apresentamos através da advocacia do Senado, um deles é o agravo, ele passa necessariamente pelo próprio ministro relator Gilmar, o relator fake Gilmar, mas o outro não, o outro é diretamente direcionado para o ministro Fachin, presidente da Corte, para que ele reestabeleça a lógica. Não é possível que a partir de agora no Brasil, qualquer julgador possa ressuscitar um caso do passado e se apropriar de relatorias para fins que não parecem ser fins republicanos. Senador, mas tudo, repito, muito grave. Tapa na cara. Vocês vão ter que fazer alguma coisa para poder barrar isso. Vocês vão ter que fazer alguma coisa. Vocês vão ter que aprovar aí as PECs, as propostas de emenda à Constituição. Vocês vão ter que aprovar leis que blinde o Congresso Nacional. Como eu disse aqui, o Senado, a Câmara dos Deputados ou são as casas que representam o povo brasileiro. O Senado representa o Estado, a Câmara representa eu e você que acompanha esse canal. E esses caras que são representantes do povo, se o poder emana do povo, eles são o povo, eles nos representam, estão lá, de uma certa forma, acovardados, alinhados. E é bom ser de centro, né? Gostoso ser de centro. É ótimo ser de centro. Você não se posiciona, você pega o que tem de melhor na direita, o melhor que tem na esquerda, se tiver. Pega o de melhor na direita, o pior na esquerda e levanta ali, vai agindo, né? Trabalhando, negociando. Só que muitos parlamentares estão sofrendo hoje porque foram omissos. E agora que o leite derramou, ainda dá tempo. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Só que são, em sua maioria, corruptos, em sua maioria, covardes. Tem uma capivara, ou seja, uma ficha criminal gigantesca. Ah, se são criminosos, por que não estão presos, Fábio? Né? Talvez alguém possa fazer essa pergunta. Responda você. Por que não estão presos? Por que não estão presos? Pessoal, se você puder colaborar aqui com o nosso canal, seria muito legal você ajudar o nosso programa. Qualquer valor via Pix aqui, você dá uma moral, uma força gigantesca aqui para o nosso programa. Colabore, ajude, abençoe o canal Abordo Notícias. Agradecer aqui a Jardivaldo Batista Lustosa. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado por essa colaboração. Que Deus continue te abençoando aí. E você também que acompanha o meu canal pode fazer isso, tá? Qualquer valor que você mandar via Pix vai ajudar e muito aqui o nosso programa. 11 95 275 3898 para você abençoar aqui o nosso canal. 11 95 275 3898. Chega junto aí, dá uma força, ajude o nosso canal, beleza? Agradecendo também o Getúlio, foram 2 colaborações. Você que pode fazer um pouquinho a mais pela gente, aproveita agora e faça isso. Abençoe
colabore aqui com o meu canal. Beleza? Pessoal, preciso dar um recado rapidinho. A gente agora vai falar do João Dória. Nós vamos falar do envolvimento de Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. Oh, como assim, Fábio? Você tá curioso? Calma aí que eu vou te contar qual foi o papel de Bolsonaro em meio a tudo isso. Pessoal, você sabe que diabetes é um negócio complicado, né? Você que tem o diagnóstico de diabetes, você desconfia que você está com diabetes, procura um médico urgentemente, tá bem? E você que, né, já tem o diagnóstico, sou diabético, não quero te assustar, mas diabetes é a terceira maior causa de mortes por doença no mundo inteiro. Mas calma, né? Você sabe que diabetes não tem cura, mas tem controle. Você controla isso através de uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos e para lhe auxiliar, existe um medicamento muito bacana que está tomando conta aí do Brasil. Fórmula para diabetes. 95% natural, fitoterápico, sem efeitos colaterais, ou seja, você vai controlar seu diabetes sem ter dor de cabeça, sabe? Sem, estou tomando medicamento errado, isso daqui está interferindo na minha saúde. É um medicamento natural. Vale a pena você falar lá com o nosso amigo Luiz, beleza? Para quem está me acompanhando no ao vivo, você vai entrar no chat agora, pega aqui no chat e você vai clicar e vai falar diretamente com o Luiz. Dá um oi para ele, dá um salve lá, falei aí Luiz, tudo bem? Quando ele começar a te responder, provavelmente eu vou pedir para você fazer isso depois do programa, vai lá e continue a conversa com ele, tá bom? Você pode adquirir um pote do medicamento ou você pode adquirir o medicamento com um desconto especial para você fazer o tratamento durante o ano todo. O chat tem o link, só clicar, você vai falar com o Luiz e aqui é o WhatsApp dele. Você pode ligar ou falar diretamente com o Luiz. Só para constar, meus queridos, é o WhatsApp pessoal dele. Ele vai te dar um atendimento de primeira. Não é aquele atendimento onde você vai falar num call center ou com inteligência artificial. Não, aqui não é com robô não, aqui é direto com o nosso querido Luiz. Ligue ou fale com o WhatsApp aí do nosso querido Luiz. 699-8500-4392. É bem facinho, chat, tem o link, ou então você tira um print e depois você salva esse número e fala lá com o nosso querido Luiz Carlos, o Luiz da farmácia. Presta atenção. Dória fez alerta a Vorcaro pelo WhatsApp e pediu encontro reservado. Uau, meus queridos. Quem? O Dória? Não. Pois é. Os próximos assuntos agora vai ser Bolsodória, tá bem? Vamos falar do Dória e do Bolsonaro. Qual é o papel dos dois aí na relação com Daniel Vorcaro? Durante a investigação sobre a fraude financeira promovidas pelo Banco Master, a Polícia Federal destacou uma conversa entre o ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, e o banqueiro Daniel Vorcaro. Na mensagem, Dória faz um alerta. Dória faz um alerta a Vorcaro ao dizer que tem escutado coisas que vão precisar de reação. O ex-governador também manifestou preocupação com a relação de Vorcaro, que, na ocasião, disse não saber o que poderia prejudicá-lo. Amigo Daniel, boa tarde. Estou preocupado com você. Tenho escutado coisas que vão precisar de reação sua. Sempre com equilíbrio e ponderação, mas jamais com silêncio. Vamos agendar um café? Escreveu João Dória. Em seguida, o banqueiro demonstrou desconhecer os motivos citados por Dória, que poderiam preocupá-lo com a relação a quê? Perguntou o Vorcaro. A você, ao Maurício, ao banco, respondeu Dória, referindo-se ao Maurício Quadro, ex-sócio do Banco Master. Na sequência, o ex-governador voltou a se referir ao encontro. Reservadamente, Vorcaro questionou. Não entendi. Bem, quer me ligar? Ligo, respondeu o ex-governador. A ligação
não foi atendida pelo banqueiro, que ligou para Dória em seguida. No documento não consta a data do diálogo. João Dória é fundador e co-presidente do Grupo LIDE. É organizador de eventos e fóruns realizados no Brasil e também nos Estados Unidos, patrocinados pelo Banco Master. Os encontros costumam contar com a presença de ministros do Supremo, de tribunais superiores, de integrantes do governo, senadores e também deputados. Ou seja, João Dória é mais um, amiguinho do Daniel Vorcaro. É mais um que está lá, preocupado. E o Vorcaro se fazendo de desentendido, Como assim? Tá preocupado comigo? O que tá acontecendo? Tá tudo de boa. Não tá acontecendo nada não, Não. Na tela, Vorcaro chama Bolsonaro de idiota, de post feito por ex-presidente sobre o Master. Peraí, eu ouvi os parlamentares essa semana chamando essa situação do Banco Master de Bolsomaster, Bolsomaster. Ou seja, dizendo que Bolsonaro tinha ligação com o Vorcaro. Pelo que eu estou vendo aqui, é o Vorcaro xingando o ex-presidente. Ele reclamou de post feito pelo ex-presidente. Dono do Master diz que ex-presidente fez post contra o banco por acreditar que era coisa do PT. Em conversa em julho de 24 com a namorada, o ex-banqueiro diz que amigos como Ciro tentaram remediar a situação. A reportagem é lá da Folha de São Paulo, é o destaque da Folha de hoje. O ex-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou... aqui é o contrário. Agora sim. Ele chamou Jair Bolsonaro do PL de idiota, reclamou de um post em que o ex-presidente fala de suposta fraude do banco e atribui ao sistema, segundo a mensagem do seu celular, obtido pela Folha. O pior de ontem foi Bolsonaro postado. Recebi mais de 1000 mensagens no Instagram, disse Vorcaro, a sua namorada, a influenciadora Marta Graeff, em 13 de julho de 2024. Na ocasião, Bolsonaro publicou uma reportagem do jornal O Globo informando que gerentes da Caixa haviam perdido o emprego após barrarem uma operação considerada arriscada e atípica de 500 milhões. A operação dizia respeito a compras de títulos do Banco Master. Os senhores não leram errado. Impediram de acontecer e foram demitidos. Não é mais questão de todo dia, mas sim a cada hora. Por isso o sistema está agindo com tanto afinco em suas ações, foi o que escreveu Bolsonaro. Idiota, reclamou Vorcaro depois. Todos os amigos, o próprio Ciro Nogueira ligou, mas não tinha como tirar. Cara, é um beócio. Alguém falou que era coisa do PT, ele postou. Entendi. É terra de ninguém. Twitter é terra de ninguém. Foi o que disse a então namorada, noiva, sei lá, do Daniel Vorcaro. Sabe quem também? Olha aqui. Então, só voltando aqui, meus queridos? Bolsonaro sentando a lenha no Daniel Vorcaro. Faz o L, Vorcaro, que é gostoso. Tá bem? Faz o L e pula de cima da mesa. Vorcaro diz que jantou com Mota na residência oficial após a eleição da Câmara. Outro lado, a Folha procurou a equipe e o presidente da Câmara ainda não obteve retorno. Como sempre, ele não gosta de falar. Já tentei entrevistá-lo, ele ficou em silêncio. Ficou igual um pedaço de pau na minha frente, parado. Ele não gosta de falar, o Folha de São Paulo. Esse banqueiro disse ter encontrado o deputado em fevereiro e também em março de 2025. O que será que foi discutido? Pois é, meus queridos. Será que ele foi chamar o baixinho para poder ir para as festas do trepa-trepa? O que será que o Dandan queria com o baixinho? Pois é, meus queridos. Rapaz, eu tenho raiva desse Hugo Mota, tá? Tenho raiva. O homem que não é homem, pra mim não é homem.
né? E pronto. Pessoal, ajude o nosso canal, colabore com o nosso programa. Eu preciso de você no dia de hoje. Nós estamos aqui na luta, no nosso dia a dia, para chegar mais perto de você, para levar a informação para você. Aqui a gente fala aquilo que não falam por aí. Essa é a grande verdade. Então ajude o nosso canal, o Pix está na tela. Qualquer valor que você mandar aqui no programa será muito bem-vindo, tá bem? Apenas o Jardivaldo colaborou e o Getúlio foram os que colaboraram no programa de hoje. Se você puder ajudar o nosso canal, qualquer valor será muito bem-vindo aqui, desde que vindo de coração. Então manda qualquer valor aí para você dar uma força. Estão perguntando, João Dória investigado? Não, João Dória não, tá bem? E nem Hugo Mota. Foram encontradas mensagens do João Dória dizendo que estava preocupado com o amigo Daniel Vorcaro, que é patrocinador dos eventos do João Dória. João Dória não é investigado, tá bem? Pelo menos por enquanto, tá? As mensagens também não são comprometedoras, né? É como, né? Ô amigo, estou escutando algumas coisas aí referente a você, toma cuidado, e eu preciso te alertar daquilo que eu estou sabendo. Até por enquanto, né? Pelo menos que a gente sabe, né? Nenhum, a não ser que tenha tráfico de influência, né? Tem isso também. Meus queridos, vamos voltar aqui. Olha só, Eduardo Bolsonaro condena acusações contra Nicolas. Ex-deputado afirma que tentativa de associar Nicolas a crimes é difamatória e pede que a narrativa seja repudiada. Exatamente, nós temos que defender os nossos. Nós estamos vendo aí um verdadeiro show de horrores que a esquerda está promovendo, atacando o Nicolas por ter voado num avião do Daniel Vorcaro. Será que um dia irão condenar você que me acompanha, por exemplo, de repente que é cliente do Banco Master? O Banco Master é um banco que tinha milhões aí de clientes no Brasil, né? Será que um dia vão condenar você por ter sido cliente do Banco Master? Não dá para condenar o Nicolas por ter voado em um avião que era de Daniel Vorcaro. Vamos lá, com o nosso querido Eduardo Bolsonaro, direto dos States. Nicolas utilizou jatinho de Vorcaro na eleição. O telhado de vidro do Nicolas. Meus caros, tá errado. Você conhecia o Vorcaro há 2 anos atrás? Mas além disso, a explicação dada pelo Nicolas é de que o jatinho, na verdade, pertencia ao Vorcaro, mas ele nem sabia. E vamos ser sinceros, pode ter acontecido com qualquer um. Eu utilizei um avião particular durante a eleição, tudo custeado pelo PL, bonitinho, dentro da lei, declarado, etc. Mas eu não sei quem é o dono. Inclusive, né, o pessoal do Mato Grosso sabe dessa história, que é comum esse tipo de aeronave para fazer campanha lá durante a eleição, um estado muito grande, com uma densidade demográfica muito baixa, então as populações são muito espalhadas, né? As cidades são bem distantes umas das outras, e aí é quase que necessário você utilizar esse tipo de equipamento para fazer propaganda eleitoral. E no meio do caminho ainda tivemos ali o nosso, não vou falar o nome não, mas quem é no Mato Grosso vai saber, nossa querida autoridade que passou mal e depois a história ainda rendeu boas risadas. Mas fica aqui o meu apelo para você para não dar munição para o inimigo. Já tem gente querendo acionar a PGR para ir para cima do Nicolas. Não precisamos disso, porque nós agimos pelo certo, mais uma vez. Então fica aqui esse registro para que a gente foque as nossas energias nas pautas que interessam, que são as pautas da liberdade, da anistia e de um Brasil muito mais próspero que só pode vir com sucesso eleitoral. Um abraço, fiquem com Deus. Tá aí então, né, meus queridos? Só para constar, né, essa informação aí, a gente já havia até comentado algumas vezes aqui no nosso programa a respeito disso, né, da defesa aí em relação ao nosso querido Nicolas, né, essa situação que aconteceu aí, que isso é inevitável, né, não tem como você evitar algo em relação a isso, tá? Não tem como mesmo. Essa é a grande verdade, tá bem? É a mesma coisa de, eu citei isso, né? É a mesma coisa de quererem condenar qualquer pessoa, né? Que estivesse dentro daquela aeronave, quando aquele piloto vagabundo, abusador de menores, foi preso, né? O deputado fulano de tal voou com o piloto abusador de menores. É a mesma coisa, praticamente, né? Tudo sem nexo, não é isso?
Esses vagabundos aí, meus queridos, eles gostam disso, né? Gostam de surfar na onda, Nicolas. Não é? Da hype, da Ibope, não é? Agradecendo aqui a colaboração do meu querido Edson Bezerra da Silva. Ô, Edson! Obrigado, meu querido! Beijão no seu coração, meu amor! Deus abençoe sua vida, Edson. Obrigado, Edson Selva, né? Você sabe por que a onça não bebeu água, né? A onça não estava com sede. O Edson ficou levando as onças para tomarem água lá, Rio Negro, né? Lá no Rio Negro, em Manaus. O Edson todo dia levava as onças para tomar água, por isso que a onça não bebeu água. Sabedores saberão. Entendedores entenderão. Bom, lá, meus queridos, bem-vindos aqui ao nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida, muita luz, muita paz no seu coração. Mandar um abraço todo especial pra galera sintonizada aqui no nosso chat. Alôzão, Gadeza, tá dando um good morning pra todo mundo aí, né? Ô, minha flor, bom dia pra você também. Good morning, my love. Tudo bem? Bom dia, meu amor, bom dia, minha querida. Bom dia também para Francisca, para o Getúlio que está no chat. Bom dia para você de todo o Brasil. Comenta comigo aí de onde você acompanha o nosso canal. Gente, colabore, contribua, não se esqueça também de dar essa moral aqui no nosso canal. Tudo que você faz por nós aqui será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Abençoe o canal a bordo. Contribua, precisamos dessa sua força, dessa moral, tá bem? É isso aí. O pessoal dando aí o bom dia pra Glares, né? Valeu, bonita, Deus abençoe você. Simbora lá? Você pode ajudar? Você ajuda também se inscrevendo, compartilhando e levando pra frente aqui o nosso conteúdo, beleza? 11 95 275 3898 para você dar uma força aqui no canal. Qualquer valor que você mandar aqui no nosso programa será muito bem-vindo e eu preciso de você, tá bem? Esse canal precisa da sua ajuda via Pix, porque contar com o YouTube não tá dando, tá? Não está fácil para os canais de direita, os canais que falam as coisas rasgados como eu. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui eu falo tudo rasgado mesmo, não fico poupando palavras. Tem gente que não fala maconha, que não fala cocaína, que não fala aborto, que não fala isso, não fala aquilo. Eu não vou ficar poupando palavras aqui, não. Porque quando o YouTube quer, ele passa a rasteira de todo jeito. Então, quando a palavra, se é matéria, se é jornalismo, que putaria é essa que a gente não pode falar palavras? Eu fico vendo pessoas, a Polícia Federal apreendeu tantos quilos de café branco, Não. Aqui o nome é nome e acabou. A verdade, ela tem que prevalecer. Tá bem? Ô, plataforma esquisita, viu? Ô, plataforma estranha. Bom dia, gordinho. Sou de Pirapemas, Maranhão. Alô, meu querido Maranhão. Rapaz, pensa num povo feliz, é o povo maranhense, né? Um povo engraçado, né? Um povo assim, a alegria deles nos contagia, não é isso? Povo do Nordeste sempre muito bem humorado, né? Então o meu respeito ao povo do Maranhão, né? Eu fui criado com pai e mãe, mas também frequentava a casa, né? De uns pastores que basicamente eu os considero também como pais, né? E o pastor era do Maranhão, né? É do Maranhão, não morreu, né? E eu frequentava a casa dele. Então, algumas comidas, alguma maneira de falar também, né? A gente sempre observava. Um abraço ao povo do Maranhão, um grande abraço, valeu! Isso aí, meu amigo, fala a nossa língua, Ibitinga, São Paulo, interior, tamo junto. Isso aí, meu irmão, tamo junto aqui, tá bem? Grande abração pra galera do interior de São Paulo, você também no interior de todo o Brasil, pra você nas capitais, você também fora do país, que sintoniza, né, o nosso canal, onde você estiver no canal a bordo, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela moral de sempre aqui no nosso programa. 11 95275 3898 para você chegar junto aí e dar uma colaboração, precisamos de você, ajude, abençoe o nosso programa, tá bem? Abraço para minha querida Nina, está lá em Santos, bem-vinda minha flor,
Deus abençoe você. E não se esqueça, gente, de se inscrever e ativar as notificações. O YouTube me informou, eu estava olhando, né, ele me informa que muita gente se inscreve, ativa a notificação, só que o aparelho não está autorizado a enviar a notificação, tá bem? Eu não sei se é a televisão, né? De repente eu não sei, nem sei se a TV envia a notificação, mas você que acompanha o nosso programa, verifique se você está inscrito ainda, se você ativou todas as notificações, tá? Porque às vezes a pessoa só clica em inscrever. E depois você olha no seu aparelho, não sei fazer isso, pede para o seu filho olhar. Se você está autorizado a receber notificações. Porque agora tem que autorizar no celular, tá bom? De repente você se inscreve, ativa a notificação e o teu aparelho bloqueia as notificações, tá? Faça isso, por favor, tá bem? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre aqui no A Bordo Notícias.